Luiz Felipe, boa noite. Boa noite. E é possível falar para o torcedor do Grêmio que hoje finalmente voltou ao estádio, né, com essa derrota, né, da equipe, o torcedor incentivou até onde acho que a sua paciência também aguentou, e depois a gente viu que o torcedor acabou perdendo essa paciência, e além disso, eu queria que você falasse também o porquê da grande dificuldade que a gente tem notado do Grêmio de ele apresentar uma evolução mínima que seja. Acho que tirando aquele jogo do Flamengo no Maracanã na vitória, né, normalmente o time tem apresentado muitas dificuldades, né? Você já conseguiu detectar por que tem tanta dificuldade assim de ter uma evolução e de dar uma esperança maior ao torcedor? Obrigado. Nós podemos perguntar também se o jogo com o Ceará não foi um jogo em que nós tivemos uma performance boa. Nós podemos perguntar sobre outros jogos que tivemos performance razoavelmente boas. Quer dizer, não é de uma situação ou outra que nós vamos comentar agora, que não evoluímos ou que não melhoramos. O que nós conseguimos de resultados até agora eram resultados que nos deixavam numa situação satisfatória. O jogo de hoje não criamos as oportunidades que criamos, por exemplo, no jogo do Ceará, não tivemos infiltrações, não tivemos posicionamentos de troca de posicionamentos, e isso facilitou um pouco o trabalho do esporte. Tivemos muitas oportunidades pelos lados do campo, tanto que fizemos uma série de cruzamentos, bem mais do que em outros jogos, mas a gente evolui ou tenta evoluir, ou trabalha no sentido de melhorar a equipe, e melhora em algum aspecto e algum outro aspecto piora. Tivemos um ou outro momento de descuido, por exemplo, nos 2 gols, tivemos uma ou outra situação que é trabalhada para que não se sofra aqueles gols, e sofremos. Então, é um momento ruim que nós estamos vivendo, é um momento difícil que estamos vivendo, e a gente trabalha para conseguir modificar e não tem conseguido totalmente, mas a gente tem trabalhado para isso, e acredito eu piamente que nós vamos conseguir fazer com que o Grêmio saia dessa situação. Pois é, Felipão, só que a gente tem escutado já há algum tempo você como treinador, a direção falando que acredita que o trabalho está sendo executado e que as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer. Só que está chegando em campo e as coisas não estão acontecendo, como, por exemplo, o jogo do último domingo, passou uma semana, o jogo de hoje. Como falar para o torcedor que é possível, isso que está sendo falado já há algum tempo vai ser possível e o Grêmio não vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que acreditar no nosso trabalho, nós temos que motivar o nosso grupo, nós temos que mostrar a eles que nós tínhamos 0,8 de aproveitamento, hoje temos 5, e conseguimos 52, 53% de aproveitamento nos jogos que nós trabalhamos com a equipe, e são esses os detalhes de melhora que a gente tem. São números, são pontos. Infelizmente, a situação nos leva a um ponto crítico nesse momento, que ainda nos faltam mais 4, 5, 6 pontos para nós ficarmos equilibrados. Trabalhar durante a semana, eu não posso, de jeito nenhum, discutir com meus jogadores ou pensar diferente do que eu vejo o que eles fazem durante a semana. Muita vontade, muita dedicação, muito trabalho. Quem sabe a ânsia de nós sairmos dessa situação faz com que a gente cometa um ou outro equívoco durante o jogo. Felipão, o senhor já falou em entrevistas anteriores que o seu time nunca vai atacar como índio. Acho que até foi essa a expressão que o senhor usou na oportunidade. Mas se cobra muito que o Grêmio tenha um aproveitamento ofensivo melhor, que consiga voltar a construir com qualidade como já fez num passado recente. Diante do Sport, o Grêmio teve novas dificuldades, sendo que é uma equipe que, assim como o Grêmio, atravessa muitas dificuldades na temporada e tecnicamente é inferior. Isso não liga um sinal de alerta? Se o Grêmio não consegue construir diante do Sport, como sairá desta situação, já que para sair precisa vencer? Trabalhando. Tudo bem, Filipão? Boa noite. O Grêmio teve a última semana.
Não? Agora sim? O Grêmio teve o Grêmio teve a última semana inteira para trabalhar, né? Depois de uma derrota que pouco criou ofensivamente diante do Atlético. E hoje, mais uma vez, a produção ofensiva ela foi baixa. Por que dá para acreditar e o que será mudado nos próximos dias agora? O Grêmio tem segunda, terça, pouquíssimo tempo para trabalhar, para que tenha uma apresentação melhor, um desempenho, um repertório ofensivo melhor para ganhar o jogo do Cuiabá na quarta-feira. Bem, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo. Eu já disse a vocês, não tem como mudar 10 jogadores, não se muda, e eles estão trabalhando com muita boa vontade, com dedicação, eles fazem aquilo que a gente programa nos treinamentos, então nós não temos o que fazer, a não ser trabalhar, acreditar naquilo que estamos fazendo. Se nós não acreditarmos, não adianta nada. Então, acreditar naquilo que estamos fazendo, melhorar em um ou outro ponto, porque aí nós vamos continuar tendo conseguindo os pontos que precisamos. Nós não temos uma fórmula mágica de um dia para o outro, de domingo para quarta. Nós temos que melhorar o nosso ambiente, nós temos que melhorar o nosso trabalho, quem sabe em todos os sentidos, nós, eles e tudo mais, para ver se na quarta-feira já podemos ter uma situação bem melhor do que a do jogo de hoje. Mas eles estão tentando, estão fazendo, estão se dedicando, e nós estamos enfrentando também algumas dificuldades que vêm remanescentes, então não está fácil nesse sentido, mas eu não posso cobrar mais deles do que eles estão dando, porque eu noto que eles estão se dedicando. Filipão, numa outra resposta ali, tu chegou a dizer talvez a ânsia de sair dessa situação tenha atrapalhado na tomada de decisão. A derrota de hoje, por ser num jogo com volta da torcida, num jogo, a terceira chance, o Grêmio teve a terceira chance de sair da zona do rebaixamento no campeonato. A derrota hoje, ela pelo que a gente observa, de uma dose de frustração. Quando o Grêmio perdeu para o São Paulo, tinha irritação por ser no final. Quando o Grêmio perdeu alguma outra partida, foi porque foi fora de casa. Agora dentro de casa, contra um adversário direto, teve frustração. Como lidar com esse sentimento com os jogadores? Teve um confronto direto em casa, podia sair, não conseguiu sair e tem uma frustração pairando pelo ar. Como lidar com isso? Bem, nós temos que agora, amanhã, começar a trabalhar com esses jogadores, conversar com esses jogadores, conversar detalhadamente sobre situações do jogo, o que é que podemos fazer, como é que vamos fazer. Com a nossa comissão técnica, vamos examinar ângulos da nossa derrota para corrigir algumas coisas até quarta-feira e ter um jogo melhor. E se tivermos oportunidade de sair na quarta-feira com os pontos que temos, e se não, corrermos atrás até o final para conseguirmos sair dessa situação que estamos vivendo. Não se faz diferente, não tem nada que fazer diferente, não tem o que a gente inventar para que a gente possa mudar algumas coisas que acontecem durante os jogos. É trabalhar, mostrar situações, corrigir e fazer o possível para que não aconteçam outros erros como aconteceram em outros jogos e até no jogo de hoje, principalmente. Filipão, nas últimas semanas se falou muito sobre o Campaz, né, e a situação dele aqui, enfim, após a chegada dele. Hoje o senhor colocou ele no intervalo e eu queria uma avaliação do rendimento, e ele melhorou para receber essa chance. Ele já está próximo de estar pronto aí para uma vaga como titular no time do senhor? Ele está pronto para jogar pelo Grêmio. Ele merece as opções igualmente junto com os outros. Não tem nada de diferente. Se foi um valor a mais, valor a menos, se foi isso ou aquilo, não muda. Ele é um jogador idêntico aos outros na forma de tratamento e nas observações. Quando ele merecer a oportunidade, ele vai ter a oportunidade de entrar jogar ou entrar, ser substituído, uma série igual aos outros.
Então, ele hoje, pelo momento do jogo, acredito que tenha sido razoável. Então, ele tem as observações normais, igual aos outros, e a gente vai continuar observando, e no momento que achar interessante, se para quarta eu achar interessante, se não entrar durante o jogo, uma série de detalhes assim, e ele vai continuar trabalhando conosco como tem trabalhado, com bastante vontade. Filipão, queria te perguntar sobre a formação do primeiro tempo, porque o Grêmio melhorou bastante no segundo tempo, né? O Grêmio teve chances, teve gols incríveis tirados pelo goleiro adversário, aquela bola em cima da linha, e tu iniciaste o jogo hoje com o Alisson, né? Como camisa 10, voluntarioso, que tem até uma pegada mais de ponta mesmo, acaba fechando para o meio, talvez por isso tu use ele ali. Tu acha que o Grêmio pode mais, digamos assim, com um camisa 10 de ofício dentro do time? Pode ser mais agressivo dentro do jogo? Nós tínhamos uma opinião contra o Ceará, colocamos o Alisson e foi muito bem. As jogadas, inclusive, de gols e tudo mais, surgiram com a participação também do Alisson. Hoje nós colocamos o Alisson jogando pelo meio, saindo do meio para fazer diagonais pelos lados, pela esquerda, pela direita, com o Douglas podendo ocupar aquele setor de meio, fazendo uma série de situações que poderiam fazer o Sport ter dificuldades. Não aconteceu como aconteceu no jogo do Ceará, mas porque provavelmente uma outra jogada tivemos o erro ou não tivemos a capacidade de colocar essa bola certa, e então, quando chegou no intervalo, nós fizemos a substituição por um jogador que joga com o pé esquerdo, que é um camisa 10, que é um jogador mais de posicionamento, para ver se dava mais resultado. E vai ter oportunidades que eu poderei pensar no Alisson jogando, saindo do meio para a ponta e fazendo aquelas triangulações que nós queremos, ou senão na sua posição original, que é a posição dele como ponta. Então, o erro não foi o Alisson, o erro não foi o erro, os erros aconteceram no conjunto, na equipe, de todos nós. Temos que rever algumas coisas e, juntamente, eu com os jogadores, vou conversar, vamos tentar montar uma situação nova ou diferente, ou com alguns cuidados a mais no jogo com o Cuiabá, para que a gente cometa menos erros e tenha mais oportunidades. Filipão, até sobre esses cuidados a mais para o jogo contra o Cuiabá, isso daqui a pouco pode representar, apesar de não ter o Vidiaçante, que vai estar na serviço da seleção paraguaia, pode representar daqui a pouco na volta de 3 volantes, um pouco mais, aí, 3 jogadores de mais marcação no meio campo? Pode e não pode. Ainda não vimos detalhadamente uma situação que vamos fazer contra o Cuiabá, mas em princípio não. Nós vamos ter 2 jogadores de marcação pelo meio e um jogador mais liberado. Em princípio a ideia é essa, mas a gente vai ter que observar também o que é que está acontecendo com as lesões que nós temos, que cartões e uma série de detalhes, para ver quais as mudanças que a gente pode fazer. Tá, tem mais um aqui. Pois é, Filipão, boa noite. Eu ia até nessa linha, porque você falou muito aqui da produção ofensiva do Grêmio, mas a verdade é que o Grêmio voltou a sofrer gols, né? 3 contra o Atlético, hoje mais 2, não sofreu no Maracanã, mas tinha sofrido 2 na Copa do Brasil. Eu ia até te perguntar sobre isso. Faz você começar a repensar, se não peças, um posicionamento diferente, porque não sei se você concorda comigo, mas me pareceu que o Sport hoje tinha um espaço muito grande na intermediária do Grêmio, próximo à grande área do Grêmio. Te faz repensar um posicionamento naquele setor? É algo que está te preocupando, esse posicionamento defensivo? Não, no primeiro tempo eles chutaram, tiveram uma bola que chutaram de falta. E aquela falta já deu uma demonstração de como nós poderíamos ter que correr em direção ao nosso goleiro
para um rebote de bola, que não fizemos no gol do Sport. Depois, quando o jogo estava 1-0, 2-0, nós cedemos, sim, muito da intermediária, muita coisa ali, porque tínhamos que tentar fazer o nosso gol, tentar um empate, tentar alguma coisa a mais. E aí se cedeu um pouco mais o setor de meio, e principalmente da intermediária, em algumas bolas da intermediária para frente para eles, correu-se o risco, porque a gente tentou aprofundar os dois laterais e deixar no mano a mano os zagueiros, e correu-se o risco porque a situação pedia que se fizesse isso. Agora, num jogo normal, a gente não vai cometer esse erro de jeito nenhum, ou não vai se expor dessa forma.